Olá, meus caros. Eu vou continuar falando um pouquinho a respeito de remuneração dos administradores das empresas. Esse é um tema bastante importante e merece toda a nossa atenção. Bom, eu já falei isso anteriormente, mas é sempre bom repetir. Desde 2003, a legislação brasileira, o Código Civil, criou uma separação, uma divisão entre os sócios da empresa e entre os administradores da empresa. Então, numa determinada empresa, que tem, digamos, 2 sócios, esses 2 sócios exercem o papel de investidores. Como sócios, eles pegaram dinheiro que eles tinham, ou bens que eles tinham, ativos, que eles colocaram na empresa com o objetivo de receber lucros. Então, esse é o papel do sócio. O sócio, ele tem investimentos numa empresa e ele tem por objetivo receber lucros daquela empresa. Sabiamente, nesse novo Código Civil de 2003, ficou estipulada uma figura distinta, que é a figura do administrador. O administrador é alguém que vai à empresa fisicamente, comparece à empresa e lá na empresa exerce as funções de administrar essa empresa. É muito comum, eu diria a vocês que é o mais comum, que o administrador seja um dos sócios, ou às vezes até que todos os sócios sejam administradores. Então, numa empresa, por exemplo, que tem 2 sócios, normalmente um dos 2 ou os 2 exercem a função de administrador, e aí você tem a mesma pessoa em 2 papéis diferentes. Por um lado, ele é investidor e espera receber lucro, esse é o papel de sócio, e por outro lado, ele é administrador, então ele exerce uma função, ele trabalha pela empresa e recebe uma remuneração chamada prolabore para essa função de administrador que ele exerce. Então, ele tem 2 remunerações diferentes, a remuneração de lucro de um lado e a remuneração de prolabore do outro. Nós já falamos nesse espaço aqui, tanto sobre lucro quanto sobre prolabore, você pode procurar encontrar os temas a respeito e se aprofundar. Hoje nós vamos falar a respeito de uma situação especial que o Código Civil de 2003 permite, que é a hipótese em que a empresa indica um administrador, mas este administrador não é um dos sócios. Ou seja, naquela empresa que tem 2 sócios que investiram dinheiro esperando lucro, por qualquer razão, os 2 sócios decidiram indicar um administrador que não é nenhum dos 2. É um administrador, digamos assim, profissional. Então eles foram lá, encontraram uma pessoa e dizemos, pronto, você vai ser contratado para administrar a nossa empresa. A indicação, neste caso, especificamente no caso que eu estou falando aqui, acaba acontecendo no contrato social da empresa. Então lá no contrato social da empresa consta, são sócios da empresa o fulano de tal e o ciclano de tal. Mas abaixo, no próprio contrato social, esses 2 sócios indicam como administrador o senhor João da Silva. Pronto, o senhor João da Silva é administrador indicado no contrato social. Eu vou chamar aqui esse João da Silva indicado no contrato social como um administrador estatutário, porque está no estatuto social da empresa a indicação dele. Neste caso em particular, o João da Silva, o administrador profissional, ele não é funcionário da empresa, ele não tem um contrato do tipo CLT, não é feito um registro na carteira de trabalho dele. Ele é um administrador indicado para gerir aquela empresa. Para esta situação, o primeiro passo que eu recomendo a você, havendo esse tipo de situação, procure um advogado e faça um contrato para essa administração. Este contrato que você vai fazer com esta pessoa, que vai ser administrador nomeado no teu contrato social, ele vai indicar e vai delimitar uma série de questões importantes. Que nível de autonomia essa pessoa tem, quais são as responsabilidades que essa pessoa vai assumir, quais são as regras com relação a horário e período de trabalho, se ele terá ou não direito a férias, esse administrador pode, embora não sendo CLT, se você quiser, ter um prolabore e ter um depósito de fundo de garantia. Então, enfim, você precisa, num contrato feito, que não é um contrato de trabalho do tipo CLT, é um contrato de administração, num contrato determinar as regras de prestação de serviço desse administrador para a sua empresa. E, como ele não é registrado, ele não vai fazer parte da sua folha de pagamento de salários. Ele vai estar lá na sua folha de pagamento de prolabore. A única diferença é que quando a gente paga os sócios que são administradores, a gente coloca lá como pagamento de prolabore, e quando nós pagamos um administrador que não é sócio, a gente coloca lá como pagamento de honorários. Mas, de qualquer maneira, este pagamento feito a esse sócio não administrador, a esse administrador não sócio, esse pagamento vai
constar de um recibo e vai ter incidências de imposto de renda, de INSS, tanto dele quanto da empresa. Enfim, ele tem as incidências tributárias normais. Outra característica importante é que o administrador, como ele não é sócio, como ele não faz parte do quadro societário, ele não tem direito ao recebimento de retirada de lucros. Você até pode, no seu acordo de administração, determinar que ele vai ganhar, por exemplo, 5% dos lucros da sua empresa. Isso, para fins de remuneração, pode ser tratado. Mas o pagamento desses 5% para ele será sempre honorário e não distribuição de lucro. Porque sempre que se paga alguma coisa ao administrador que não é membro do quadro societário, este pagamento vai sofrer a incidência do INSS, ainda que este pagamento esteja vinculado a uma parcela do lucro da sua empresa. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, procure por nós. Muito obrigado.